Olá, vamos dar continuidade ao volume 14 da coletânea de material gratuito do SOS Social. Na parte 1, vimos uma visão geral da revisão ocorrida com as normas regulamentadoras de número 3, 24 e 28, referente à saúde e segurança do trabalho, que foram publicadas em 24 de setembro de 2019. Nessa data, foram publicadas 4 portarias, a de número 1066, 1067, 1068 e 1069, e nelas trouxe uma nova redação para a NR 24, referente a condições de higiene e conforto nos locais de trabalho, para a NR 28, sobre fiscalização e penalidades, a NR 03, sobre embargo e interdição, e a portaria de 1069 disciplinou os procedimentos relativos aos embargos e à interdição. Na parte 1, vimos uma visão geral de todas essas normas regulamentadoras que foram alteradas e que tiveram novas redações, agora em setembro. Mas também, na parte 1 do volume 14, demos uma breve retrospectiva do que tinha sido já tema do volume 2, referente aos fatos ocorridos na cerimônia de modernização e revisão das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, que tinha ocorrido no dia 30 de julho de 2019, onde na ocasião foi assinada a Instrução Normativa de número 1, assinados 3 portarias, a de número 915, 16 e 17, que trouxe uma nova redação para a NR01, revogou a NR02 e trouxe também uma nova redação para a NR12, além de instituir um grupo de trabalho para revisar a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, além de ter sido firmado 3 acordos de cooperação técnica e 5 avisos de consulta públicas, temas que foram vistos na parte 1 do volume 14. Vamos agora começar o conteúdo da parte 2, onde focaremos na nova redação da NR3, referentes ao embargo e interdição. Ela, como vimos, foi trazida modificações nela por 2 portarias. A portaria de número 1068 trouxe a norma geral da nova redação da NR3 e a portaria de número 1069 trouxe os procedimentos a serem considerados no momento do embargo e da interdição. Como visto anteriormente, a redação anterior da NR03 trazia apenas 5 itens, o que era bastante subjetivo. E a nova redação estabelece diretrizes e requisitos técnicos bastante objetivos, como vamos ver com maiores detalhes nessa parte 2, visando auxiliar os auditores a tomarem decisões consistentes e transparentes, e traz matrizes de riscos, tabelas, que permitem uma melhor atuação do Estado, de trabalhadores e dos empregadores, que poderão passar a atuar de forma preventiva. Então, a portaria de número 10.068 trouxe as normas gerais e a nova redação da NR03. Revogou também as portarias SESMIT número 06, que era datado de 1983, e a CIT de número 199 de 2011. E informou também que a vigência dessa nova redação da NR03 passa a ocorrer 120 dias após a sua publicação. Esta que ocorreu no dia 24 de setembro de 2019. Então, passa a vigorar a nova redação da NR03 120 dias após 24 de setembro de 2019. As matrizes trazidas e as tabelas para caracterizar mais objetividade no momento de caracterizar um risco como um grave e iminente. A primeira delas foi a tabela 3.1, que traz a classificação das consequências, onde se analisa o resultado potencial esperado, e ele pode ser classificado. Onde nessa classificação de nenhuma consequência é que indica que não há nenhuma lesão ou efeito à saúde considerado, uma consequência de nível leve,
significa que pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. Uma consequência considerada significativa pode também prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão que implique incapacidade temporária, sendo que desta vez por prazo superior a 15 dias. Uma consequência considerada severa, ela pode resultar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão ou sequela, desta vez permanentes. E uma consequência de morte é que pode levar a óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente. Então, a primeira tabela trazida pela nova redação da NR3 é onde o auditor vai classificar as consequências como nenhuma, leve, significativa, severa ou morte, e detalha o que seria as consequências para cada uma dessas. A segunda tabela trazida pela nova redação da NR3 é em relação à classificação das probabilidades, ou seja, onde deve ser considerado a chance desse resultado ocorrer. E a classificação das probabilidades podem ser consideradas como rara, remota, possível ou provável. Ao ser considerada rara, é quando uma medida de prevenção adequada e com garantia de continuidade desta situação seja adotada. E aí, nessa ocasião, é considerado que uma consequência não é esperada de ocorrer ou não é comum a sua ocorrência. E caso aconteça, ela seria um evento extraordinário. Não seria previsível, não seria esperado que ocorresse essa probabilidade. Então, seria uma probabilidade rara, classificada como rara, nesse caso. Uma probabilidade classificada como remota é quando há medidas de prevenção adequadas, mas com pequenos desvios. Ainda que em funcionamento, não há garantias de que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Neste caso, uma consequência é pouco provável que ocorra, quase improvável. Uma probabilidade considerável como possível significa que essas medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Não há garantias de que as medidas sejam mantidas. Dessa forma, uma consequência talvez aconteça, com possibilidade de que se efetive e que seja concebível. Já a classificação considerada como probabilidade provável deve ser classificada assim quando as medidas de prevenção são inexistentes ou reconhecidamente como inadequadas. Uma consequência nesse caso é esperado, com grande probabilidade de que aconteça ou se realize. E o risco vai ser justamente a combinação entre a classificação da consequência e a classificação da probabilidade, onde primeiro o auditor deve classificar cada uma isoladamente. Primeiro fazer a classificação da consequência conforme previsto na tabela, critérios previstos na tabela 3.1, que acabamos de ver, e depois classificar a probabilidade, de acordo com os critérios estabelecidos na 3.2. E depois fazer uma combinação para considerar e classificar o risco. E para classificar o excesso de risco, a nova redação da NR3 traz também fatores que o auditor fiscal do trabalho deve considerar. Primeiro, deve comparar o risco atual relacionado à situação encontrada com o risco referência, que seria a situação objetivo, a situação desejada. E deve fazer isso de forma fundamentada e observando os critérios estabelecidos. Por fim, ele vai fazer essa combinação da classificação ou a tabela 3.4 para considerar a matriz de risco ao fazer o cruzamento
das classificações da probabilidade e da consequência. E quando é que ele vai usar a tabela 3.3 ou a tabela 3.4? A tabela 3.3 vai ser usada quando há uma exposição individual ou de reduzido número de potenciais vítimas expostas ao risco avaliado. E a tabela 3.4 vai ser usado quando a exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Vamos ver essas duas tabelas um pouquinho mais à frente. E, para caracterizar o excesso de risco, também precisa seguir 3 etapas que foram estabelecidas na nova redação da NR3, onde a primeira delas deverá levar em consideração as medidas de controles existentes, o que traz inclusive um alinhamento com a área de compliance, que está sendo cada vez mais exigido das empresas para diversas situações. E o excesso de risco pode ser classificado como extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhuma. Vamos agora avaliar as matrizes de riscos trazidas pela tabela 3.3 ou 3.4. Como vimos, o auditor vai considerar a matriz da tabela 3.3 quando a exposição for individual ou de um número reduzido de potenciais vítimas. Nessa situação, ele vai usar essa matriz de riscos trazida pela 3.3 da nova redação da NR03, e aí vai ter o cruzamento justamente das consequências com a probabilidade. Então, por exemplo, uma prova que foi classificada como nenhuma consequência e uma probabilidade rara de acontecer, ela está com risco considerado nenhum. Já uma que foi uma classificada como uma consequência significativa e uma probabilidade remota de ocorrer, ela também está sendo considerada como nenhum. Mas se for significativa de morte ou severa e uma probabilidade provável de ocorrer, ela é classificada como um risco extremo. E a tabela 3.4 traz uma matriz similar, mas que essa deve ser onde cruza as consequências com a probabilidade, mas que aí a matriz 3.4 deve ser utilizado nas situações que o risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente, que aí já agrava os riscos. Por exemplo, o que antes era considerado como uma consequência era significativa e era uma possibilidade possível de ocorrer, são identificada pelo auditor pode resultar em riscos para diversas vítimas de forma simultânea, e vou utilizar a tabela 3.4, pode ver que a situação vai ser agravada. O que é uma consequência significativa com a probabilidade provável de ocorrer, ele vai estar sendo considerado um risco substancial. Enquanto quando era uma exposição individual, essa situação, ou de um número de vítimas reduzido, esse mesmo cruzamento de consequência significativa com provável de ocorrer, ele não seria classificado como substancial, mas sim como moderado. Então, 4. Em todas as situações, vai classificar o excesso de risco como extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhum. E a nova redação da NR3 traz também quais são as situações passíveis de embargo ou de interdição. Sendo passíveis as que forem de embargo ou interdição, aquelas que forem classificadas como excesso de risco extremo ou de risco substancial, e não sendo passíveis de embargo e de interdição, aquelas que forem consideradas de risco moderado, pequeno ou nenhum, dando mais segurança, inclusive, para todos os envolvidos.
para ver quais são as situações que efetivamente são passíveis de embargo e de interdição. E aquelas que são passíveis de embargo ou de interdição, aquelas consideradas de risco extremo ou substancial, para fazer o embargo ou a interdição, precisa ser cumprido os procedimentos disciplinados através da portaria de número 1069, que foi publicada também no dia 24 de setembro de 2019. No parte 3 do volume 14, vamos focar na nova redação trazida para a NR 24. E a parte 4, focaremos na nova redação da NR 28. E para acessar os volumes já disponibilizados anteriormente da coletânea de material gratuito do SOS E-Social, eles podem ser acessados tanto no Facebook, na página do SOS E-Social e no grupo de discussão do SOS E-Social, como no YouTube, no canal SOS E-Social e no podcast. Até a próxima parte.